da tua palavra, possa entender dela, Senhor, guardar no nosso coração, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, boa noite. Só quero lembrar os irmãos que na terça-feira, se Deus quiser, vamos nos reunir como igreja lá na casa da irmã Eurides e vamos, além de visitar ela, fazer o culto lá, vamos celebrar a ceia do Senhor com ela, tá? É claro que na terça-feira, quando nós chegarmos, nós vamos vir para a igreja, tá, irmãos? Aí, quando chegar aqui, a gente vai saber se realmente vai ser possível ou não, porque eu dependo também das condições da irmã, tá bom? Mas, a princípio, está tudo certo. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio. Obrigado, senhor. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, irmãos. Gênesis, Êxodo. Lá no começo da Bíblia, lá, assim, né? Estou vendo o Moacir lá no final da Bíblia, estou entendendo. É o capítulo 8, verso 1. A palavra de Deus diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem viverá que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por este culto, obrigado pelos irmãos aqui presentes, ó Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender a Tua palavra, a Tua vontade, e que o Senhor possa agir nas nossas vidas, que possamos sair daqui saciados, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, ó Pai. Muito obrigado por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele estava sendo tentado por Satanás, certo? Mas na verdade ele citou um texto bíblico que está aqui no livro de Deuteronômio, né? No verso 3 aí, ó. Ele diz, né? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor
viverá o homem. Irmãos, é importante nós pensarmos neste versículo, e hoje eu quero falar a respeito dessa confiança que nós cristãos podemos ter em Deus com relação à nossa vida, né? Porque a maior preocupação do ser humano, irmãos, é a comida, tá? Havendo comida, irmãos, você sobrevive, mas sem comida, não tem como. E é interessante porque quando Jesus foi tentado no deserto, ele havia feito um jejum de 40 dias e 40 noites, e então a Bíblia diz que ele sentiu fome. Na verdade, ele já deveria estar sentindo fome, já fazia algum tempo. E aí o que Satanás faz? Lhe oferece justamente, né, a ideia de que ele era o Filho de Deus e ele poderia transformar as pedras em pães, em comida. E então Jesus diz, mas nem só de pão o homem viverá, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E se nós pegarmos o contexto do que está acontecendo aqui, nós estamos no livro de Deuteronômio, na repetição dos mandamentos. O povo de Israel está diante do Rio Jordão. Do outro lado do Jordão era o quê? A terra de Israel, a terra de Canaã, a terra prometida. Tá? Moisés está ali passando as últimas orientações para o povo. Então ele começa a repetir. E se você reparar aqui, né, lá no verso 1, ele fala assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, Moisés repete novamente os mandamentos, as ordenanças, tudo aquilo que Deus havia entregue para o povo lá no Sinai, durante toda a caminhada de 40 anos, e agora ele repete, e ele diz, vocês têm que obedecer para que vocês possam viver. E aí ele fala, lembra do caminho, dos 40 anos, irmãos, toda uma geração havia morrido, todinha uma geração acima de 20 anos, se eu não me engano, todos foram ceifados pelo deserto, 40 anos, e todinha uma geração foi trocada. Aqui são os filhos daqueles que haviam murmurado contra o Senhor. E agora Moisés diz para esse povo, né, que se formou, olha, lembre-se do caminho, do deserto pelo qual Deus guiou vocês, para vos humilhar, para provar, para saber o que estava no seu coração. Então veja só, irmão, muitas vezes as aflições, as tribulações, as dificuldades, elas vêm porque Deus está nos testando para saber aquilo que está no nosso coração realmente, para saber se realmente nós conseguimos entender que a nossa vida pertence a Deus. Que se nós temos algo, se nós adquirimos algo, se nós estamos vivos aqui, é porque Deus assim o permitiu, o quis. Então, Moisés está falando sobre isso. E aí, né, ele fala a respeito desse alimento, né, do maná. Verso 3, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecestes. E aí, pensando com relação a esse maná, os israelitas, eles durante 40 anos caminharam desde lá do Mar Vermelho até a porta ali de Canaã, girando e fazendo vários percursos, e Deus foi alimentando esse povo. E aonde é que surge o maná? Vamos deixar aqui marcado, tá? Eu peço que vocês marquem.
E nós vamos lá para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, verso 1. Êxodo capítulo 16, versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que estava entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-lhes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Aqui começa, a providência de Deus para com aquele povo que murmurava contra o Senhor, reclamava, questionava, ficava lembrando do Egito, das panelas de carne, das comidas. Volta a falar, irmãos, por causa de um bocado, o nego mata mesmo, é ou não é verdade? Então veja, o povo estava ali murmurando e reclamando, e Deus falou assim, fala para esse povo, Moisés, que eu vou fazer chover pão do céu, e aqui vai então surgir o maná. Se nós formos lá no capítulo 13 agora, no versículo 13, desculpa, no versículo 13, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então, peraí, o povo reclamou, murmurou, Deus ouviu a murmuração, falou para Moisés, acalma esse povo, eu vou mandou cordonizes, carne, e mandou o maná, o pão do céu, tá? Se nós formos agora lá no versículo 31, é onde vai ter o nome, de maná. Olha lá, e chamou a casa de Israel o seu nome, maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Está vendo? Irmãos, nós não sabemos como era o maná não existe mais. O maná só caiu do céu, irmãos, durante esse período que o povo de Israel caminhou pelo deserto, até entrar na terra prometida. A Bíblia diz que no ano que houve a primeira colheita, o maná cessou. Tá? Então perceba só, se nós pensarmos aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus falou, vai cair pão do céu, e caiu o pão do céu, e alimentou aquele povo, tá? Mas o maná, ele também é um alimento, irmãos, espiritual. Ele não é só para satisfazer, porque a palavra de Deus, ela também tem o poder de nos alimentar a alma.
o nosso espírito. Na verdade, o maná, ele representava algo. O que Deus queria ensinar para aquele povo? Olha, eu é que cuido de vós. Sou eu que sustento vós. Sou eu que permito que vocês estejam aí e que vocês se alimentem. Nós temos outras passagens que mostram Deus sustentando alguns homens. Por exemplo, o mais famoso é Elias, né? Lembra do Elias? Quando ele fugiu lá da Jezabel? Deus sustentou ele, né, com água. E quem é que trazia a comida para ele? Os corvos, né? Os corvos. Os passarinhos traziam o alimento para ele, irmãos. Incrível, né? Não é verdade? Antes mesmo também lá da época de Moisés, quando nós voltamos lá para os patriarcas, quando Agar e Ismael foram embora da casa de Abraão, lembra que acabou a água, aí ela pegou e deixou o menino um pouco mais longe assim, né, para não ver o menino morrer, e aí o anjo se apresentou e falou, por que você está aí chorando? Ela, né, foi lá e mostrou o poço de água para ela, não tinha poço nenhum, Deus fez o poço, irmãos. Então perceba só, irmãos, Deus, pelo seu poder, Ele pode mudar a condição que nós temos, Ele pode fazer. Tem uma passagem também no livro de Reis, que a cidade de Samaria, ela está cercada, e a fome era tanta dentro da cidade de Samaria, irmãos, que teve até o caso de uma mãe e a outra que combinaram comer os filhos, tamanha era a fome. E aí o profeta falou para um dos caras lá dos conselheiros do rei, ó, amanhã, essa hora vai ter comida, à vontade aqui. Aí o cara falou, que isso? Nem se Deus abriu a janela do céu vai ter. E aí havia um acampamento de sírios, e eles se assustaram com a chegada dos leprosos, 4 leprosos caminhando, fizeram muito barulho, e houve comida em abundância, irmãos. Irmãos, Deus pode fazer. É Ele que cuida de nós. Então nós percebemos que essa declaração que Jesus diz para Satanás, nem só de pão viverá o homem, nós temos que demonstrar a nossa confiança no Senhor. Isso significa que esse alimento que alimentou o povo, né, que era esse maná, é o resultado daquilo que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, o poder dele mantinha aquele povo através do maná. E se nós formos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, Mateus, capítulo 4, versículos, a partir do verso 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então Jesus vai, fica 40 dias e 40 noites, parece que tem alguma ligação, né? O povo andou 40 anos no deserto, e agora Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E o Satanás vem e fala para ele, pega essas pedras aqui e torna em pão, mostra o seu poder para mim, mostra que tu és o Filho de Deus. Ele falou, opa, escrito está,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele confirmou, ele não se deixou tentar, porque ele era o Filho de Deus, ele podia mostrar o seu poder, mas Jesus, irmão, só mostrou o seu poder com propósitos. Por isso que muitas vezes eu não creio muito nessas igrejas que ficam, sexta-feira da cura, quinta-feira da libertação. Tem data marcada? É estranho. É estranho, irmãos. Data marcada para operar o poder de Deus? Não. A gente não precisa de data marcada. Quando Deus quiser agir, Ele age. Certo? Deus continua agindo, irmãos, pelo seu poder. Mas quando eu olho para as Escrituras, data marcada, vem na sexta-feira que vai ser a sexta-feira da libertação. Não. Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu não vejo Paulo convocando as pessoas da cidade que ele chegava. Venham na sinagoga, nós vamos operar milagres. Venham, ele era apóstolo, hein? Mas você vê ele fazendo isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Sabe o que ele fazia? Chegava na sinagoga e pregava o Evangelho de Cristo. O poder de Deus está no Evangelho, irmãos. Não nos sinais e milagres. Mas quando Deus quer operar os sinais e milagres, Ele opera. Ele opera, porque Ele é Deus. Então nós vemos que Jesus, Ele não se deixa levar. Mas agora, irmãos, nós vamos fazer o paralelo entre aquilo que está falando sobre o maná, esse alimento que alimentou o povo de Israel no deserto. Lembre-se, enquanto o povo estava no deserto, não havia como plantar e colher. Então Deus sustentou o povo. Quando chega que eles tomam uma porção da terra prometida, e começa a haver colheita, aí já não cai mais maná. Cada um tem que plantar e colher para ter o seu alimento. Ok? Agora olha só que coisa interessante. Vamos para João. Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 30. Jesus está ali falando com a multidão, falando ali com os judeus, né? E ele questiona os judeus, né? Porque os judeus queriam estar perto dele, porque ele fazia a multiplicação dos pães, e o povo ia atrás dos pães, queria comer. Não, né? Se você olhar ali no verso 26, né? João capítulo 6, verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então as pessoas iam atrás de Jesus por causa do pão, por causa da comida, irmãos. Irmão, se a gente começar a distribuir comida aqui, a gente enche essa igreja. Ah, enche. Pode ter certeza. Começa a servir aqui todo sábado, todo domingo aqui um almoço aqui, ou um café da tarde aqui, um café da manhã para você ver. Vai encher. Porque as pessoas estão com fome, irmãos. E a gente quer encher a barriga. Hoje, como diz a mulher lá, irmã, que os crentes comem muito. É, a gente come. Pode ver que a gente tem o nosso cafezinho aqui. Se a gente não fizer o cafezinho, a gente sente falta, não sente, irmão? Sente, o cafezinho já virou regra. Agora não tem mais como fugir, temos que fazer o cafezinho. Mas é assim mesmo, o povo ia atrás de Jesus por causa do pão, irmãos. Mas olha o que diz a partir do verso 30. O povo disse assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão
do céu. Olha aí, ó. Os judeus falando, ó, os nossos pais lá no deserto comeram o pão que caía do céu, o maná. E você, o que você consegue fazer? Ele já tinha multiplicado o pão, mas não adianta. Tem que fazer sinais, né? Os judeus pedem sinais, os gregos, sabedoria, mas nós pregamos o Evangelho de Cristo, poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então perceba só, que sinais você faz? Nossos pais comeram o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, presta bem atenção, irmãos. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? O verdadeiro pão, o verdadeiro maná, esse alimento que nos alimenta, irmãos, está em Jesus. Então o maná também direciona as coisas de Deus para o cumprimento na pessoa de Cristo. Porque Jesus é esse maná. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ah, todo mundo quer comer de graça. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, Jesus é a palavra. Ele é o alimento que sacia a nossa alma, irmãos. A nossa vida física e espiritual. Aquele povo comeu do maná que caía do céu, e nós hoje temos comido desse maná também. Porque quando nós celebramos a ceia, o pão representa o corpo de Cristo, que nos alimenta. Então o Senhor Jesus está dizendo assim para eles, olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a palavra que alimenta todo aquele que crê. Então, as pessoas estão aí correndo atrás das coisas, mas irmãos, nós só necessitamos de uma coisa, de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos sempre para Cristo, para Jesus. Agora vamos continuar. Mas vos disse, o verso 36. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Irmãos, existe algo que é central na nossa vida, que é central na nossa mensagem. É a vida eterna, irmãos, em Cristo Jesus, por meio da fé. Isso é central na nossa vida, irmãos. É assim, nós temos que continuar vivendo, irmãos. A gente está nessa vida aqui, temos que viver. Mas a gente não pode perder esse foco central.
que a nossa vida, ela está sendo preservada, ela está sendo sustentada por Deus, porque nós cremos em Cristo Jesus. Aquele povo lá no deserto, a maior parte deles ficou prostrada no deserto, irmãos. Quando você estuda ali a caminhada daquele povo no deserto, cada dia era um leão que o Moisés tinha que matar. Uma hora reclamava da sede, outra hora reclamava que não chegava, outra hora reclamava que o maná enjoou, que queria também carne, e era assim, o tempo todo o povo murmurando, irmãos. E olha, irmãos, muitos cristãos têm sido igualzinho esse povo, murmuradores, fica reclamando, sempre quer mais, nunca está bom, não consegue ver as coisas que Deus está fazendo, não consegue perceber que nós nos alimentamos pela palavra de Deus, irmãos. É claro que quando eu olho para as Escrituras, tem orientação a respeito do meu relacionamento como filho, entre eu e meus pais. Tem mandamentos a respeito do relacionamento entre eu e minha esposa, entre eu e meu patrão. Tem sobre eu e o governo. Tem eu com o meu relacionamento com o dinheiro, com o trabalho. Pode olhar lá. Está cheio de orientações, irmãos. O que significa que a gente precisa viver. Não é verdade? Você pega ali, no comecinho ali de Provérbios, falando sobre a sabedoria, o conhecimento, orientando o jovem, vai atrás daquilo que é precioso. Aí você pega, né, no livro de Eclesiastes, falando sobre a vida, né, que a gente tem que viver de uma forma que seja saudável. Mas também tem orientações como a gente deve proceder com o nosso irmão, com a igreja, com a obra do Senhor. Então não é assim, agora eu só vou ler a Bíblia e Deus vai me sustentar. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que não trabalha, que também não coma. Está vendo? Então, a pessoa, eu até acho que se você pegar e começar a ler a Bíblia todo dia mesmo, vai chegar um momento que você vai, peraí, eu não posso ficar só lendo a Bíblia. Eu tenho que fazer outras coisas, porque a Bíblia está mandando. Você que é marido ou esposa, cuida bem da sua casa, cuida bem do seu marido, cuida bem dos seus filhos, cuida bem da sua esposa. Hoje nós lemos lá, Paulo falando para os Tessalônicos lá, que eles trabalharam de dia e de noite para não ser pesado para aqueles irmãos. Não é verdade? Então perceba só, irmãos. Peraí. Não me venha com essa história, eu vou só falar de igreja agora. Não faça isso. Porque se você conhece as Escrituras, você vai ver que existe a orientação. Quando Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é porque Satanás estava tentando ele. Então, quando Satanás te tentar, você usa a palavra de Deus para se defender. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu irmão, que ele falava assim: Ismael, eu não acredito que você vai para o Rio de Janeiro. Você tem certeza que você vai fazer isso? Foi interessante porque eu não tentei argumentar com ele, né? Não, eu falei, eu não vou conseguir, você não vai conseguir entender, porque é uma coisa espiritual, você entendeu? Deus fala no meu coração e as coisas estão encaminhando e Deus vai cuidar de mim. E cuidou, irmãos, e está cuidando. Entendeu? Eu poderia ter falado para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus me sustentou? E Deus me sustentou. E tem sustentado. Tá?
Então a gente pode confiar. Mas esses homens não criam nele, irmãos. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descido do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Irmãos, o povo de Israel foi sempre um povo murmurador. Murmuraram contra Deus também por causa do maná. E agora estão murmurando contra Jesus porque ele falou que ele era o pão que desceu do céu. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, é claro que se você for ler isso aqui literalmente, alguma coisa está errada, né? Nós estamos falando de um ser humano. Jesus era um homem. Mas Jesus estava falando do corpo, do seu próprio corpo que ele daria por nós. E que depois, posteriormente, ele ensinara aos discípulos: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Tá? Então, é claro que, num primeiro momento, se eu ler literalmente isso aqui, poxa, peraí, é para comer o corpo dele? Não pode. É claro que não. Mas, irmãos, Jesus, ele é vida. Ele é alimento. Ele é a verdadeira vida. Tá? Então, você que está me assistindo pela internet, nem só de pão, coisa física, viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Você quer ter vida, precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, que nós possamos depositar essa confiança no nosso Deus. Que nós possamos verdadeiramente entender que vida está em Cristo Jesus. E nós vamos encerrar a nossa mensagem lá em 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha o que João diz aí, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, os apóstolos viram, falaram, tocaram, contemplaram a verdadeira vida.
e essa vida está em Jesus Cristo. Amém? O apóstolo João vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, que nós possamos realmente, né, nos apegarmos a esse Senhor, a esse Deus, para que possamos ter vida e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que nos alimenta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. E nós reconhecemos e cremos, ó Pai, e por isso podemos caminhar nesta vida, ó Pai, de coração tranquilo, em paz e em segurança, ó Pai, sabendo que o Senhor é quem nos alimenta, tanto o nosso físico quanto a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra tem mostrado, ó Pai, que o Senhor é quem cuida de nós. Que outras pessoas também possam reconhecer, crer no Senhor Jesus e também desfrutar dessa confiança, dessa tranquilidade de poder viver no Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor nos tem feito, ó Pai, e te peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente esta noite, cada um daqueles que vai nos assistir através da internet, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.